Eu quero ministrar para os irmãos. Nós estamos nesse tempo de jejum e eu quero abrir uma série que vai durar 3 mensagens sobre o mover da graça. Diga, o mover da graça. Nós vamos falar sobre o mover da graça, porque é isso que nós estamos estudando nesses dias. E na verdade eu quero ministrar para você hoje o que Deus, nesses primeiros 7 capítulos do livro, porque nós lemos 21 capítulos, é um por dia. Eu quero ministrar o que Deus falou comigo nesses primeiros 7 capítulos do livro, o que Deus tem falado nesse tempo de jejum ao meu coração. E eu quero ministrar para você sobre não foi por engano. Diga assim, não foi por engano. Eu quero ministrar para você sobre não foi por engano. Quando nós falamos do mover da graça de Deus, eu tenho que te dizer, não foi por engano. É interessante, esses dias eu vi uma história. A gente se engana para fazer muitas coisas, e até pastor às vezes se engana. E um padre estava ministrando, e ele estava ministrando ali naquela capela, e ele disse: irmãos, Jesus alimentou uma multidão de 5 homens com 5.000 pães. Todo mundo ficou calado, o padre percebeu que tinha errado e continuou a mensagem, não falou nada, mas tinha um bêbado. Lá atrás ele levantou a mão: ô padre, desse jeito aí até eu alimentava a multidão, 5.000 pães para 5 homens, até eu consegui alimentar essa multidão. Aí o padre continuou pregando, e aí o bêbado sumiu. Mas no ano seguinte, na mesma data, o padre foi fazer o mesmo sermão, dos 5 pães, e a multidão de 5.000 homens. E aí o padre está falando o sermão, e aí o padre viu que o bêbado estava justamente naquela pregação. O padre falou: hoje eu não erro. O padre falou: irmãos, Jesus alimentou uma multidão de 5.000 homens com 5 pães. Aí o bêbado levantou a mão, ele olhou para o bêbado tipo assim: agora eu acertei. O bêbado levantou a mão, falou: também com o que sobrou do ano passado, até eu conseguia fazer. Então todo mundo se engana. E a gente faz, tinha sobrado muito pão, né? Do ano anterior. Então 5.000 pães para 5 homens. Então, agora, a gente se engana por muita coisa. E nós estamos nesse tempo de jejum meditando sobre o mover da graça. E nessa primeira semana, eu quero falar para você sobre não foi por engano. A graça que te alcançou não foi por engano. Deus não estava um dia sem fazer nada e falou: vou resolver salvar meia dúzia de gente, e te achou. Às vezes você acha coisas por engano, você vai a lugares por engano. Eu já me enganei fazendo muitas coisas. A gente às vezes se engana no endereço que vai. Às vezes a gente cumprimenta alguém por engano. A gente passa todo tipo de situação. Eu já passei situações inusitadas por engano. Mas o que é interessante é que essas coisas a gente faz por engano, mas existe determinadas coisas que nós nunca nos enganamos. Existem coisas que são muito importantes que a gente nunca se engana. Você acha que alguém entrega o filho dele por engano? Alguém já deixou o filho em algum lugar por engano? Assim, fui lá, pai deixa, né? Não vou falar, tem alguns pais que são meio ruins na fita, né? Mas entenda aqui o que eu estou dizendo. De forma prática, existe coisas que nós não nos enganamos. Alguém faz uma faculdade 4 anos por engano? 5 anos, o camarada se formou. Aí todo mundo faz aquela festa, saiu, virou advogado. Eu? Você foi 5 anos na faculdade. Nossa gente, eu nem sabia. Existe isso, porque é uma decisão importante. É algo que é importante na vida. É algo que você teve que pensar, planejar, algo que você teve que calcular. Aquilo representaria mudanças expressivas na sua vida. Aquilo mudaria todo o curso da sua vida. Quando nós estamos falando sobre a graça de Deus, não é por engano. Sabe qual foi o plano mais arquitetado em todo o universo? Foi o plano de redenção do homem. Foi o plano que desde o início da eternidade, lá no Éden, quando o homem peca, a Bíblia diz que o cordeiro é entregue para cobrir. Os homens se cobriram da pele do sacrifício de Cristo, que já estava tipificado lá no Éden, já estava exemplificado ali. Mas aí Deus agora tem todo um plano que vai se discorrendo.
pelas gerações e gerações. Jesus é fruto do plano mais grandioso de Deus. Jesus é o plano mais sublime de Deus. Agora, por que esse plano custou? Porque era algo importante. Era algo que ia produzir uma série de efeitos colaterais. Era algo que ia produzir. Não existe, no caso desse, um sem querer. Se eu precisasse entregar minha filha, não tem sem querer. Seriam muitas reuniões com a minha esposa. Sim ou não? Você que é pai, seria muito tempo de planejamento. Seria muito tempo parando, planejando. Agora, interessante, para ter você, o pai teve que fazer um plano de entregar Jesus. Para ter você, Deus teve que planejar como Ele ia matar o filho. O Calvário é uma grande troca, em que Ele dá o filho e ganha você. Você já viu aqueles filmes de ação, que o cara está com a maleta e o outro está com vírus? Eu mesmo não gosto de filme assim, não é na minha praia, né? E o cara, vírus, aquela coisa, e vai matar a humanidade inteira. Aí o que o cara faz com a maleta? Ele fala: eu tenho um plano, eu te entrego o dinheiro e você me entrega o quê? Ou a pessoa, né? Gosto muito de sequestrar mulher nesses filmes também. Gosto muito de sequestrar mulher. Aí qual que é o plano? Eu te entrego a mulher e você me devolve? Ou sei lá, né? Eu te dou o dinheiro, você me dá a mulher de volta. É um plano que é arquitetado para o resgate. Para ter você, o plano não foi tão simples. Era necessário um plano de resgate. Mas mais que isso, esse plano de resgate não envolvia só dinheiro, porque Deus tem todo o dinheiro. Ele é dono de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Esse plano de resgate tocava exatamente na coisa mais profunda de Deus: o próprio Filho. E aí, como é que eu posso dizer que alguém faz um plano de resgate pelo outro? Ele faz uma arquitetura, todo um planejamento para isso, para dizer que foi por acidente. Ah não, foi por acaso, pastor. Deus encontrou pessoas aqui nessa igreja, eu sei, tem muita gente amada por Deus, mas foi por algum acaso que Deus me achou. Foi por algum motivo, por algum acaso que Deus me encontrou. Eu quero dizer, não, para todos nós, houve um plano de resgate. E no plano de resgate, Deus olhando você, Ele coloca Cristo e tira você. Ele coloca Cristo no seu lugar e tira você. Ele mata o filho para poder agora te resgatar. Você custou para Jesus, você custou para Deus, e Deus teve coragem de entregar o que tinha de mais precioso. Quando nós falamos sobre esse mover da graça, você precisa de entender, foi consciente. Diga, foi consciente. Deus não é aquela coisa, eu seria mais um no meio de 7 bilhões, que Deus nem saberia que eu existiria, Ele nem saberia que eu estaria aqui. Você está louco? Ele sabia e foi consciente. Foi milimetricamente planejado, foi programado, foi intencional, foi por amor. Mais que isso, foi por uma loucura de amor. Entender o mover da graça, entender que quando Deus escolheu você, quando Ele escolheu salvar você, deixa eu te falar, não foi você que foi até Deus, não foi você que encontrou Deus, não foi você que num dia de bondade ergueu os olhos e falou: eu preciso de um Salvador. Não foi. Salvação não tem a ver com alguém indo para dentro de um prédio de igreja. Salvação tem a ver com alguém morrendo afogado, e alguém veio e te resgatou. Você nem tinha o que fazer, você nem tinha outra solução, você estava morto. Agora Ele vem e te resgata. Salvação é a ver com um salva-vidas que vai ao seu encontro agora, e você não tem possibilidade nenhuma de se salvar, você não tem meios nenhum para se salvar, e agora Ele vem e te resgata de maneira intencional. Intencional. Na graça. E quando nós estamos falando desse tempo sobre o mover da graça, você só move, ou melhor, você só é movido. Quando nós falamos de viver a graça de Deus, não tem a ver com alguma coisa que eu faça, mas tem a ver com simplesmente permitir que Ele me leve, permitir que Ele me deixe, permitir que
me permitir deixar levar por Ele. Quando nós falamos sobre entender a graça de Deus, e aí algo me marcou nessa semana, meditando, você precisa de abrir a porta para o mover da graça de Deus. Você precisa de abrir a porta para ser movido. É interessante, quem já foi aqui em Rio de Correnteza, você sabe, Rio de Correnteza é muito difícil de ser atravessado. Minha família é lá do Tocantins, então vira e mexe, a gente é lá para o Tocantins. E é rio que, se alguém morre afogado aqui, acha às vezes 15, 20 quilômetros para baixo do rio, porque a correnteza é muito forte. E todas as vezes que eu me meti a atravessar esses rios, pequenas partes dele, o que se dizia? Você nunca pode nadar contra a correnteza. E se você perceber que a correnteza está te levando, se a correnteza for para baixo, e você precisa atravessar, usa a correnteza e vai cortando na direção da correnteza, que você chega do outro lado. Não precisa ficar desesperado, a correnteza te leva. É interessante porque a graça de Deus, quando você se permite ser levado por ela, ela te leva a lugares que você jamais imaginou. Mas quando você resolve nadar contra o favor de Deus, quando você começa a querer fazer pela sua própria justiça, você tem uma dificuldade. Porque a mesma correnteza que pode te levar a lugares que você jamais imaginou, é a correnteza que pode invalidar tudo que você faz pela sua justiça própria. Quando nós falamos sobre o mover da graça, abrir, qual que é a dificuldade que nós temos em perceber o quanto somos especiais? Abrir a porta para o mover da graça é perceber que tudo que Jesus quer mostrar é que você é amado. Tudo que Deus mais quer revelar é que Ele te ama. A Bíblia está escrita para você perceber o quanto você é amado. Eu sei, pastor. Tá bom. Quando falta a primeira coisa na sua casa, o que você tem fé para crer? Que você é amado? Ou que Deus esqueceu de você? Eu sei, pastor, que Deus me ama. Eu quero te dizer, a síndrome do deserto é achar que todo mundo está melhor que você. A síndrome do deserto é achar, quando você está no deserto na área financeira, parece que todo mundo está prosperando e você está ficando. Quando você está no deserto na área do casamento, parece que todos os casais estão ótimos e que você fez a escolha errada da sua vida de casar com a pessoa que você casou. Agora é interessante por quê? Porque o grande alvo de Deus é manifestar a você o quanto Ele te ama. Abrir a porta para o mover da graça é abrir a porta para perceber o quanto você é amado. Esses dias nós estamos falando disso. E a lei condena o melhor de nós, mas a graça salva o pior de nós. O melhor de nós deve estar atormentado pela lei, mas o pior de nós pode descansar através da graça de Deus. Por que não abrir a porta para perceber que você é amado? Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, no verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Olha o que a Bíblia diz: tendo sido, pois, justificados pela fé. Romanos capítulo 5, verso 1. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Verso 5, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A justificação nos dá livre acesso à graça de Deus. Pastor, como eu posso crer que eu posso entrar ousadamente na graça de Deus, sabendo que você é justo? E sabe o que é ser justo? É que você cumpriu todas as exigências de Deus para ser abençoado. Quais são as exigências de Deus para te dar a bênção que você precisa? Em Cristo, toda a exigência de Deus já foi cumprida, para que você pudesse receber do favor imerecido de Deus. É interessante porque essa semana postaram na página da nossa igreja, o pastor Aloysio, um trecho dele falando que você não é mais pecador. Na nova aliança não há, para quem nasceu de novo, não há menção de que você é pecador. E a gente canta que é pecador, diz que é pecador, mas essa não é a nossa verdade. Pastor, eu continuo pecando? Continua.
mas você não é pecador. Aí você fala, pastor, como é que alguém peca e não é pecador? É isso mesmo, você peca e você é justo. É igual eu não sou padeiro, mas se me der eu consigo fazer pão. Eu faço pão, mas não sou padeiro. Eu peco, mas não sou pecador, eu sou justo. E aí eu achei interessante porque isso foi para a internet e em poucos minutos já tem um bombardeio de gente falando que heresia. Vê lá, nós somos pecadores. Eu sou pecador. Camarada reivindicando o fato de ser pecador. Mas sabe qual que é o problema? É que Deus não abençoa pecador. É incompatível Deus abençoar quem é pecador. Por isso você entra domingo, eu sou pecador, então o favor não pode se estender sobre você. Sabe quem que Deus abençoa? Quem é justo. Aí você fala, pastor, como que eu sou justo? Agora eu quero te falar uma novidade, você não é justo por aquilo que você faz, você é justo por aquilo que Cristo fez. Você não é justo por alguma coisa que você praticou essa semana. Você não é justo porque você é o melhor marido dessa igreja. Você não é justo porque agora você é pastor, ou porque você se tornou alguma coisa. Não, você é justo porque os méritos de Cristo traduziram justiça. Sabe como é que você pode ir diante de Deus? Aí é interessante, porque quando a gente abre a porta para desfrutar do mover da graça, é tão simples. É só você abrir mão da sua justiça e receber a justiça que é pela fé. Sabia que você já cumpriu todas as exigências que precisa para você ser abençoado? Você não precisa mais de 50 campanhas. Você não precisa de fazer mais isso ou aquilo. Toda a exigência já foi cumprida. Através de quem? Através de Cristo. Agora você se aproxima do Pai através de Cristo. E que isso é interessante? Porque o povo no deserto, lá em Êxodo capítulo 19, a Bíblia diz que o povo falou para Moisés, olha, o que Deus quiser que... O povo grita para Moisés, tudo que o Senhor disser, o que o Senhor disser para nós fazer, nós faremos. E aí a Bíblia diz então, que até o Sinai, quando o povo reclamou que não tinha comida, murmuraram, o que Deus fez? Até o Sinai, Deus só abençoou o povo. O povo murmurava e Deus abençoava. O povo murmurava e Deus abençoava. Mas lá no Sinai, quando eles dizem para Moisés, tudo o que Deus disser nós faremos, no original hebraico, isso foi uma exclamação de arrogância e de justiça própria. O que eles estavam falando? Senhor, nos abençoe com base no nosso mérito. Tome cuidado com isso. Hoje eu estava falando para um casal novo na nossa igreja. Um casal desde que cresceram na igreja, se converteram na igreja. Estavam falando comigo sobre a ceia. Eu estava falando para eles, a ceia não é para você se avaliar. Semana passada uma irmã perguntou, pastor, eu estou amaziada, eu devo tomar ceia? Deve tomar agora. E pedir ao Senhor que te dê luz e revelação, para que você conserte a sua situação. Por quê? Porque a ceia não é um dia de você lembrar o quanto você é ruim, é um dia de você desfrutar do quanto você é amado. A cruz é para você perceber o quanto você é amado. Agora qual que é o problema da justiça própria e de caminhar com Deus na justiça própria? É que na justiça própria vai ter alguns irmãos que vão dizer, eu consigo cumprir toda a exigência de Deus. É interessante que os irmãos mais religiosos que eu conheço são os mais miseráveis. Eu não consigo entender, que eu acho curioso, eu já andei próximo de algumas pessoas que eram tão religiosas, elas só podiam se vestir daquele jeito, porque Deus só aceitava se vestir daquele jeito, só podia ser daquele jeito, porque Deus tinha um código de regras para elas, que nunca teve para mim, que eu nunca vi, nada contra, pode ser que for para elas, mas é interessante, casamentos miseráveis, famílias miseráveis, situações financeiras miseráveis. Sabe por quê? Porque quando você quer se relacionar com Deus, com base no seu mérito, você vai receber dele. E aí é o que Deus faz com o povo. Deus falou para o povo, tá bom, vocês querem se relacionar comigo com base no seu mérito, na sua bondade, então eu vou começar a tratar vocês com base nisso. A partir daquele dia, o povo murmurava, morria. A partir daquele dia, Deus começou a trazer juízo sobre o povo. E é interessante, o povo que disse, o que o Senhor disser faremos. Sabe qual foi a primeira coisa que o povo fez quando Moisés subiu para o Sinai? Construir um bezerro de ouro. Sabe qual era o primeiro mandamento? Não fará para ti outros deuses, nem imagem de escultura. Sabe qual que é o primeiro mandamento que o povo quebra, porque estava baseado na justiça própria? A religião
ela vai te levar a cometer os pecados mais grotescos que existem. Aonde a religião só tem pecado grotesco. E é interessante que quando nós falamos que não foi engano, quando nós estamos falando dessa cruz, a cruz foi uma troca. E Deus te avalia pela troca que Ele mesmo fez. Diga assim: Deus me avalia pela troca que Ele mesmo fez. Houve uma grande troca no Calvário. E quem que Jesus levou no Calvário, pastor? O Dênio mentiroso, enganador, o Dênio todo errado, que não merecia perdão, que não merecia graça, que não merecia amor, que não merecia nada. E o que Ele colocou? O que Ele me deu? Ele me deu tudo que é dele. Você, quando encontrou o Calvário, não só deixou de ser tudo que você era, você passou a receber tudo que Jesus é. Fala: pastor, eu não estou enxergando, mas o Novo Testamento diz que você já recebeu tudo. Pastor, eu não me vejo assim, mas a Bíblia diz que Deus te vê assim. Pastor, eu não consigo me enxergar. Se olhar para a minha vida, você vai ver, pastor, esse aí não sou eu, não, é você. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando Ele fez uma troca no Calvário, Ele não só tirou você de lá e colocou Cristo, agora Ele pegou tudo que estava em Cristo e também colocou em você. Sabe como é que Deus te olha? Para te abençoar, para te amar, para liberar favor sobre você. Ele te olha enxergando Cristo em você. Ele não se enganou ao te escolher para Ele ser indiferente o que tínhamos. Ele levaria tudo e trocaria conosco. A cruz não simboliza somente Jesus levando os seus pecados, mas você recebendo da justiça dEle. Sabe como você pode chegar todo domingo aqui? Não interessa quem você é, não interessa o cargo que você tem, não interessa quanto tempo de convertido você tem. Você pode entrar aqui e falar: nessa noite eu posso adorar a Deus, eu estou aqui diante de Deus, e Deus está me enxergando como Ele enxerga Jesus. Ele está me vendo como vê Jesus. Ele pode me abençoar, porque Ele pode me abençoar da mesma forma que Ele abençoa Jesus. Talvez você tenha feito com alguma troca, com algum amigo do colégio que te enganou. Você deu um bom skate, ele te devolveu uma prancha, e quando você foi usar, você descobriu que ela estava ruim. Com Jesus não foi assim. Ele estava preparado para receber o pior na cruz e para te dar o melhor. Olha que troca. Será que você consegue entender o que é se mover na graça? Você deu tudo do pior para Ele e recebeu todo o melhor dEle. E agora você tem acesso a tudo aquilo que é de Deus. Tudo que é de Deus também é seu. Isaías 53, versos 4 e 5. Isaías capítulo 53, versos 4 e 5. Nós conhecemos muito, falamos muito desse texto. A Bíblia diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa do quê? Das nossas iniquidades e transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe que troca aconteceu no Calvário? A Bíblia está dizendo aqui, observe, o que aconteceu na cruz não tinha a ver com Ele. Ele tomou sobre si, a Bíblia está dizendo, as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele foi ferido, não foi por causa de nada dele, por causa das nossas transgressões. A Bíblia está dizendo, e Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Na cruz, Ele pegou a nossa parte da troca, não tinha nada a ver com Ele. Hoje nós pegamos a parte dele e não tem nada a ver conosco. Você entende o que eu estou dizendo? O que Isaías 53 está dizendo? Isaías está dizendo que na cruz Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Ele tomou, era dele. Sim ou não? Alguma coisa que tinha na cruz era dele? Não era nada dele. Nessa parte da troca, Ele pegou tudo que não era dele. E sabe o que Ele te deu? Tudo que não é seu. Talvez você fale: pastor, você está falando aí, essa justiça não tem nada a ver comigo. Eu nem mereço ser abençoado por Deus. Todo esse favor não tem a ver comigo. Eu quero te falar, é exatamente isso que a cruz está falando. Essa é a troca do Calvário. Ele pegou tudo que não era dele, tudo que era seu, Ele pegou para Ele. Não tinha nada a ver com Ele, não tinha nada a ver com a natureza dele. E Ele pegou tudo para Ele, para agora dar para mim e para você. Tudo que não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com Ele. E Ele coloca em nós agora, através da fé. 2 Coríntios 8, 9 diz, 2 Coríntios capítulo 8,
verso 9, se puder reproduzir. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo que, aqui a Bíblia está falando de tudo, inclusive de dinheiro, mas Ele era rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Olha a troca, Ele é rico, você é pobre. O rico se faz pobre, para que o pobre se faça rico. O rico não tem nada a ver com a pobreza, mas ele se faz pobre. O pobre não tem nada a ver com a riqueza, mas Deus o faz rico. É isso que acontece. E aí a Bíblia está falando que é isso. Ele te escolheu, Ele troca com você. A troca parece incoerente, mas esse é o verdadeiro mover da graça. Ele já sabia o que entregaria a você, por isso você se tornou aceitável. Deus já sabia o que você se tornaria. Jesus já sabia através da cruz. E aí eu quero hoje encerrar compartilhando com você algo que Deus falou ao meu coração. Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, mas Ele determinou o seu futuro. Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, mas Ele já determinou o seu futuro. Quando a gente fala de ser por engano, quantas vezes nós achamos que Deus nos escolheu, que Deus nos encontrou, mas que tem algum engano nisso? Quem já não sentiu que tem gente melhor que você? Tem gente mais capacitada que você. Tem gente que peca menos que você. Tem gente que é muito mais capaz para fazer o que você está fazendo. Mas é interessante, a Bíblia diz que Ele conhece seu passado, Ele conhece seu presente, mas Ele determina o seu futuro. Nós meditamos essa semana sobre a vida de Pedro. E é muito interessante porque Pedro anda com Jesus. Jesus conhecia o passado de Pedro, Jesus conhecia o presente de Pedro, mas Jesus tinha determinado um futuro para Pedro. Você acha que Deus não pode te escolher, porque você olha, você conhece o seu passado, você conhece o seu presente, mas essa noite eu quero te falar, Ele determinou o seu futuro. A grande questão da escolha de Deus não tem a ver com o seu passado ou com o seu presente, mas com o futuro que Ele já determinou para você. Quando nós falamos sobre se mover nessa graça, é interessante porque Pedro tinha 3 fases da vida dele. A primeira era a fase passada da vida de Pedro. É interessante porque quando Jesus encontra Pedro, lá no passado dele, lá em Mateus capítulo 4, verso 18, a Bíblia diz que Jesus estava andando pelo mar da Galileia e ele viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro. Atente-se aqui, Deus vai falar ao seu coração e eu quero orar nessa noite por você. A Bíblia diz que Jesus andava junto ao mar da Galileia, ele viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. O que eles eram? Pescadores. Jesus conhecia o passado de Pedro. Jesus chega na praia e ele encontra um cara chamado Pedro, e ele olha para Pedro, e Pedro era pescador. Deixa eu te explicar bem rapidinho, porque que Pedro era pescador. Eu não vou entrar nisso, mas havia uma escola rabínica que todo menino participava, e todo judeu tinha o sonho de se tornar um rabi. Mas para se tornar um rabi, ele passava por 3 escolas enquanto ele era criança, e quando chegava no início da adolescência, esse menino ia procurar um rabi, e um rabi ia dizer se ele estava aprovado ou reprovado para se tornar um rabi, para ser treinado até os 30 anos. Então esse menino ia ser treinado até os 30 anos, para que ele pudesse agora ser rabi. Todo menino tinha um sonho disso, era o ápice daquela época. Todo menino se preparava, ia para a escola judaica, participava da primeira, da segunda, e nesse passo de entrar na terceira, era um momento definitivo. A maioria dos meninos voltavam para casa, e quando um rabi ia reprovar um desses meninos, ele chamava esses meninos e dizia: olha, muito bom, você vai ser um cidadão muito abençoador para a nossa nação, mas volta para sua casa e aprende a profissão do seu pai. Volta para sua casa e seu pai vai te ensinar o ofício que ele faz, e você vai ser alguém que vai abençoar demais a nossa nação. A Bíblia diz que Pedro era pescador. Sabe o que isso quer dizer?
que Pedro tinha sido reprovado por algum rabino. Isso quer dizer que algum rabino tinha falado: Pedro, volta para sua casa, você vai ser um ótimo cidadão, aprende com seu pai a pescar, e aí você vai ser um cidadão abençoador. Mas para ser discípulo de um rabi, você não é qualificado. E a Bíblia fala então primeiro que Ele conhece o nosso passado. Quando Jesus chega na beira da praia, Ele não estava procurando alguém que tinha sido aprovado pela escola rabínica. Se fosse para procurar alguém assim, Ele tinha ido dentro de uma sinagoga. Quando Ele chega para encontrar Pedro, Ele encontrava um homem que era pescador, porque não tinha sido suficientemente bom para se tornar um tal mendim. Jesus conhecia o passado dele. Jesus sabia que ele tinha um passado de reprovação. Jesus sabia que no passado dele, ele não tinha sido aprovado. Você está aqui, lá na beira da praia, quando Jesus chama Pedro. E aí a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, que Jesus andando junto ao mar, e aí ele disse: segue-me. E aí a Bíblia diz que Pedro e André, que estavam ali, o que eles fazem? Na hora, eles largam as redes, eles seguem Jesus. Sabe por quê? Porque o sonho da vida de todo menino era que um rabino dissesse para ele: você está aprovado, você pode ser meu discípulo, vem junto comigo, você está aprovado para ser meu discípulo. Pedro não tinha ouvido isso, mas Jesus passa, e Jesus conhecia, Jesus sabia. Pedro era pescador, porque ele não era qualificado para ser, ele não era qualificado para ser discípulo de nenhum rabino. E quando Pedro ouve: vem e segue-me, a Bíblia diz que Pedro imediatamente largou as redes, largou a empresa que ele tinha, e ele disse: eu fui reprovado a primeira vez, mas passou alguém aqui que conhece meu passado, sabe que eu sou pescador porque eu fui reprovado. Alguém que conhece o meu passado passou hoje aqui e disse: vem e segue-me. Mas eu acho interessante, na mesma praia, e essa madrugada Deus falava comigo, na mesma praia, Pedro começa a seguir Jesus. Passam-se 3 anos. Esse cara que Jesus conhecia o passado dele, sabia que ele era pescador, lá naquela praia, que Jesus olhando para ele, sabia que ele era um pescador, que ele não tinha passado pela escola, que ele não tinha qualificação suficiente. Nessa mesma praia, a Bíblia diz que se passam 3 anos, Pedro começa a caminhar com Jesus. Imagina a euforia do menino. O sonho dele era estar com o rabi. Dizem que os judeus, a maior festa que existia nas aldeias ali, ao redor das sinagogas, era quando o menino passava. Ele era ovacionado por todo o povo. O nome dele ia para a manchete. O nome dele, quando o menino passava num negócio desse, o nome dele ia para o outdoor, igual dessa galera que passa em primeiro lugar na USP, que fica aí estampado. Eu sei, os nossos amigos japoneses, eles sempre ganham esse lugar. Glória a Deus. E o nome de Pedro vai, e Pedro vê o nome de todo mundo indo, mas já tinha ficado tarde demais para ele. No passado de Pedro, Pedro teve que se alegrar com a vitória dos outros. No passado de Pedro, ele teve que pular pela vitória dos outros. Ele teve que ajudar a enrolar beijinho para fazer festa para o filho do vizinho que tinha sido aprovado. O rabino não tinha aprovado ele. No passado de Pedro, ele teve que cortar pão de cachorro quente. O pai dele teve que ajudar na vaquinha da região, porque o filho do Manuel tinha conseguido. Um rabino tinha aceitado ele. E o Manuel olhava para casa: meu filho não foi aceito, meu filho vai aprender a pescar comigo. Mas é interessante, quando Jesus chega no seu passado, ele pega tudo que era marca lá no seu passado, ele pega tudo que era dor lá no seu passado. E agora, sabe quem tinha que fazer festa para Pedro? Agora toda a aldeia está sabendo, passou um tal de Jesus aí. Ele é considerado o maior dos mestres, o maior dos rabinos. Esse tal de Jesus passou, e sabe quem que ele escolheu? Sabe onde ele foi procurar? Ele pegou Pedro. Pedro está com ele. E aí Pedro cai nisso, e Pedro fica empolgado. Estou andando com Jesus. Pedro, os teólogos creem que ele era o discípulo mais velho, era o cara que não podia estar lá. Eu quero te falar, Deus conhece o seu passado, Deus conhece a sua história, e Deus te escolheu sabendo quem você é. Deus escolheu Pedro, sabia quem ele era, sabia a personalidade, sabia o temperamento, sabia que ele tinha sido reprovado,
Mas aí Pedro começa a caminhar com Jesus. Depois de 3 anos, caminhando com Jesus, Jesus deu várias dicas: eu vou morrer. Pedro fala: mestre, eu vou com você até o final. Se for preciso eu vou matar todo mundo. Chegam para prender Jesus, o que Pedro faz com o soldado? Pedro arranca a orelha do soldado e fala que é macho, corintiano, é nós. Agora é interessante, aí Jesus falou para ele: Pedro, fica tranquilo, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Aí Pedro vai ver Jesus no templo, chega lá para ver Jesus no templo. É interessante, porque Pedro começa a ver Jesus no templo. Alguém fala: rapaz, você parece demais com ele. Não tem nada a ver com ele. Pedro estava negando aquilo que trouxe vida para ele. Pedro estava negando a única coisa que trouxe esperança para a vida dele. Pedro estava negando o único que deu propósito para uma vida fútil que ele tinha. E aí Pedro falou: não tem nada a ver. Mas alguém fala: olha, você parece com ele. Não tem nada a ver. Terceiro, o galo canta. Pedro fala: rapaz, ele lembra. Lá na praia, o Jesus que conhecia o passado dele apareceu. Mas olha o que acontece. Lá em João capítulo 21, verso 3. Quando Pedro ouve o galo cantando a terceira vez, ele se frustra. E Pedro fala: disse-lhe Simão Pedro para os outros discípulos: vou pescar. E eles lhe disseram: nós vamos com você. E eles foram, entraram num barco, mas daquela noite não pegaram nada. É interessante porque aqui em João capítulo 21, o Pedro então, que Jesus conhecia o passado dele, e foi lá e resgatou esse menino lá do passado dele, deu uma oportunidade, uma chance para alguém que já estava esquecido. Jesus agora ressuscita. Sabe onde que Jesus vai? Na mesma praia, lá na beira da praia. E lá na beira da praia, Jesus chega. E daqui a pouco em João capítulo 21, os discípulos começaram com alvoroço. Falou: é o mestre. Pedro sai nadando, vai até ele. Jesus conhecia o presente de Pedro. Sabe o que quer dizer vou pescar? Pedro estava frustrado. Pedro falou: dei minha vida inteira por esse homem. Eu dei minha vida inteira pelo ministério, é isso que eu ganho? Vou pescar, não é hobby, lazer não. Pedro estava voltando para o estilo de vida que Jesus tinha tirado ele já. Jesus tinha tirado ele da pesca. Ele estava voltando para o lugar que Jesus tinha tirado ele. Sabe onde Jesus aparece? Lá nesse lugar. E Pedro está tentando pescar. Sabe com o que Jesus aparece na mão? Pão e peixe. E ele chama Pedro. Você conhece? Jesus altamente gracioso. No nosso presente Ele nunca está para nos condenar. Ele conhece o passado lascado que a gente tinha. Mas no nosso presente Ele se manifesta. Ele fala: filho, joga a rede para o outro lado. Joga ali. Pedro joga. Tem a maior pescaria que ele já teve. Mas aí Jesus chama ele para a praia. E Jesus fala: Pedro, eu quero conversar com você. Ele está no nosso presente. Na mesma praia que ele encontrou Pedro no passado, Ele se manifestou no presente de Pedro. Ele diz: Pedro, tu me amas? Eu acho que essa é uma das perguntas mais embaraçosas da Bíblia. Um cara que acabou de te negar, um cara que acabou de ver você sendo crucificado e ele fugiu, um cara que disse que não te abandonaria por nada e ele corre. Jesus olha nos olhos dele e pergunta: Pedro, tu me amas? Agora você imagina o sentimento de Pedro, que tinha acabado de negar Jesus. Como é que eu posso ter coragem de dizer que o amo? Mas mais profundo, porque na nossa Bíblia não mostra o original, e você sabe disso. Quando Jesus está falando: Pedro, tu me amas, o original de amas, que Jesus pergunta para Pedro, é: Pedro, tu me ágape. Ágape na Bíblia quer dizer amor incondicional. Pedro, você me ama incondicionalmente? Jesus estava no presente de Pedro perguntando para ele: você me ama incondicionalmente? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te filéus. Filéus é o amor de amigo. Senhor, tu sabes que eu sou seu amigo. Que pergunta embaraçosa, quando você acaba de trair alguém, ela olha no seu olho e pergunta: você me ama? E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ágape, você me ama com amor incondicional? E aí
Pedro olha de novo para Jesus e fala: Senhor, tu sabes que eu te filéu. E aí Jesus da primeira e na segunda vez fala: Pedro, apacenta meus cordeirinhos. E depois: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E uma terceira vez Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me ágape? Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te filéus. E é interessante, Jesus estava conhecendo o presente de Pedro, mas naquela mesma praia, a Bíblia diz que Jesus falou para ele: na verdade te digo, que quando era mais moço te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde quer que queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Lá no verso 19 do capítulo 21, Jesus fala: Pedro, você vai morrer por amor a mim. Na mesma praia, Jesus resgatou um menino do seu passado. Jesus sentou com um discípulo traidor no seu presente, mas Jesus determinava um futuro para ele: Pedro, você vai morrer por mim, você vai dar a vida por mim. E é interessante que essa madrugada, meditando sobre isso, eu falei: Deus, o que tem a ver com isso? Deus falou: sabe por quê? Eu chamei ele para ser meu discípulo na praia. Sabe por quê? Quando ele me traiu, eu encontrei ele na praia. E sabe por quê? Eu disse como ele morreria na praia. Porque desde o primeiro momento eu usei o mesmo cenário para mostrar que desde o primeiro momento eu já conheci o passado, o presente, e já conheci o que eu tinha para o futuro dele. Quando Deus te chamou, não foi por engano. Eu não sei como é seu passado, eu não sei que presente você entra hoje aqui, mas quero te falar algo. Quando Ele te chamou, no mesmo cenário, Ele já conhecia o seu passado, o seu presente, e mais que isso, Ele já enxergava em todo o tempo e já determinava qual seria o seu futuro. Jesus, Ele não se enganou quando te chamou. Só que tem algo: quando Ele te chamou, Ele enxergou até o fim. Quando Ele chama Pedro, Ele enxerga até o fim. Na mesma beira-mar, Jesus estava diante de um menino desqualificado, de um discípulo desviado, mas Ele já enxergava o apóstolo que seria mártir. Hoje falaram para mim que o Johnny está aí. Johnny, queria que você me desse a honra de cantar um apelo aqui comigo, por favor. Por favor, Johnny. Não é um pedido de pastor. Pedido de pastor. Quando Deus te chamou, Johnny, Ele conhecia o seu passado. Ele sabia do seu passado, sabia do seu presente, mas Ele enxergava o seu futuro.